E aí, galera, quem fala aqui é o Thiago Aló. Sejam bem-vindos aí a mais um capítulo do nosso livro História da Cidade, do Leonardo Benévolo. E eu vou falar para vocês sobre o capítulo 13, a cidade pós-industrial. Durante a apresentação vou mostrar algumas imagens relacionadas aos conceitos conforme eles forem sendo abordados e tentar trazer essas ideias um pouco para a realidade. Para começar, vale lembrar que devido à Revolução Industrial, as cidades tiveram um crescimento vertiginoso e o aglomerado urbano, que se forma totalmente caótico, miserável, insalubre, é um palco constante de revoluções liberais contra a soberania das monarquias absolutistas. Então você tem de um lado a aristocracia tentando manter a todo custo os privilégios e do outro as classes burguesas e operárias sufocadas por altos impostos, clamando pela implantação de um regime parlamentar onde eles também tivessem voz. Nessa época, já existia uma consciência onde o povo não aceitava mais ser submetido por um poder tirânico auto-intitulado como divino. Aqui a gente já está falando do século XIX, então a gente vem lá desde o Renascimento, que foi do século XV ao XVII, com a questão do racionalismo, do antropocentrismo, com a questão da ciência muito forte. Então a gente vem para o século XVIII, com o surgimento do iluminismo, aí vem a Revolução Francesa e diversas revoluções vêm acontecendo, entendeu? Então a gente já chega no século XIX com um quadro bastante propício para uma mudança grande na maneira como a sociedade se organiza. E o evento histórico que melhor representa a transição para o modelo de cidade pós-liberal é a revolução que ocorre em 1848 na França, conhecida como Primavera dos Povos, onde pela primeira vez é encontrada uma harmonia entre as reivindicações da burguesia liberal e os interesses da classe operária, representada pelo pensamento socialista. Então, devido a toda a exploração que o trabalhador vinha sofrendo, teve essa crescente desse pensamento socialista e agora, pela primeira vez na história, essa classe operária faz também parte do acordo e a eficiência desse tratado é determinante para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito que nós conhecemos hoje, assim como o modelo de cidade atual. Então, a partir desse período, teve uma regulamentação de todo o espaço urbano, documentação de todas as propriedades, uma organização onde a administração pública fica responsável agora por direcionar o crescimento da cidade e executar as obras de infraestrutura, os espaços de interesse comum. Então você tem a centralização desse comando, dessa administração da cidade como um todo, pelo poder público, pelo Estado, diferente do período anterior, onde a cidade crescia de forma desordenada, sendo muito influenciado pelos investimentos, pela indústria, sem uma organização que fosse capaz de olhar todas essas forças da cidade de uma maneira organizada e agisse pelo bem comum. Então, partindo agora, pessoal, por uma parte mais visual da história, o princípio básico que norteia a tipologia dessa cidade é o da linha limite e ruas corredor. Então, como vocês vão poder ver aí na imagem 1, a ilustração do Le Corbusier, que inclusive está no livro da História das Cidades, mostra bem essa linha limite, que é essa linha formada pelas construções que são coladas umas às outras e chegam até o limite dos lotes. E o autor usa também essa imagem para trazer a questão da divisão do público e do privado. Então você tem, para o lado de dentro aí dos lotes, o domínio da iniciativa privada, que tem uma autonomia para administrar aquele lote e os seus bens, e o Estado influindo apenas indiretamente, através dos regulamentos, e do lado de fora, a parte pública, sendo que o público também pode ganhar características de particular, dependendo da situação. Se for uma escola pública, um hospital, então ele vai ser público, porém vai ter características similares ao particular. Na imagem ao lado, vocês podem ver aí uma foto, é da Rua da Conceição. Acredito que todo mundo aí conheça, ali no centro de Niterói, onde você pode ver na nossa realidade acontecendo esse conceito da linha limite.
tem uma vantagem de conseguir uma densidade maior, consegue potencializar o uso ali do espaço. Porém, alguns problemas que eu posso imaginar disso seria o barulho, né, que você fica concentrado ali, não se dissipa tão bem, e a poluição da mesma forma. Então, seguindo aí para a imagem 3 e 4, mais 2 exemplos também de cidades atuais com essa tipologia. Na imagem 3, é Nova York, né, a chamada Rua dos Bilionários lá, que é a região mais valorizada do mundo. Então, se alguém tiver com 25 milhões na conta e quiser comprar um apartamento lá básico, tá? Tem vários disponíveis. E na imagem 4, você tem Paris também atual. Não sei a rua, mas está aí nessa mesma ideia também da linha limite, que anda junto com a ideia da rua corredor. Então, se vocês olharem na imagem 5, a ilustração do Le Corbusier, você tem 3 tipos de uso da rua corredor, respectivamente Buenos Aires, Nova York e Paris. No livro, na legenda lá, ele está dando a ordem contrária. Ele fala Paris, Nova York e Buenos Aires, mas não. Se vocês olharem na imagem 6, uma foto aérea de Buenos Aires, tirada do Google Maps, você pode ver essas formas quadradas, né? E Paris, ele já tem essa forma mais orgânica, que é bem diferente das outras duas, mas ainda tem o conceito da rua corredor, que são essas ruas compridas que ligam de fora a fora a cidade. Então essa imagem é bem interessante, porque ela mostra 3 aplicações diferentes de uma mesma ideia. Seguindo aí nas imagens 7 e 8, tirado também do livro, lá da época, né, 1875, cidade pós-industrial, você pode ver aí as 2 ideias, né, aplicadas em vilas operárias, né, essa uniformidade e essas linhas que você não vê nem o fim. Então essa característica, né, que visava favorecer o comércio, né, o adensamento e o tráfego em detrimento da convivência social ou de áreas verdes, acaba criando um adensamento excessivo, aonde os espaços perdem a individualidade e ao mesmo tempo se isolam entre si. E uma imensa diversidade de pessoas se mistura, mas não se identifica meio à multidão. O papel do urbanista aqui se limita a ter a habilidade de tornar viável as decisões tomadas pelos detentores do poder político. E também existe aqui uma divisão entre o trabalho, o conhecimento técnico e o conhecimento artístico, o que leva a uma queda na qualidade dos objetos de uso. Então você tem o ganho da conveniência econômica, que é próprio da produção em massa, porém você não conseguiu adequar ainda uma qualidade a esses produtos. E outro problema também que você encontra é o interesse divergente que existe entre o capital produtivo e a propriedade imobiliária, que é comandada por uma elite parasitária, e faz com que isso gere um alto preço das moradias e que desloca as pessoas para uma periferia cada vez mais dispersa e afastada do centro lotado, engarrafado e ineficaz. Como um exemplo de maior destaque dessa época, temos a cidade de Paris, que foi transformada pelo plano urbanístico desenvolvido pelo prefeito Haussmann a partir de 1853. E esse modelo se torna uma referência para o mundo todo na segunda metade do século XIX. E o que impulsionou o surgimento desse plano foi o interesse do imperador Napoleão III por um aumento de poder e por um maior controle sobre o território. Então, Haussmann, que é a mente que concebeu o projeto, ele vê a arquitetura muito mais sob o aspecto administrativo da cidade do que por uma visão estética ou histórica. Então, voltando aí para as imagens, né, da 9 a 12, nós temos a Paris antes
do plano Haussmann. Como vocês podem ver, é a própria imagem do abandono, da insalubridade e da miséria, né? Então, é aí que as pessoas viviam. E existe ainda uma questão que é a facilidade de surgirem revoltas populares nesse ambiente, né? Você veja aí como que isso facilita a construção de barricadas, por exemplo, ou execução de crimes. E ainda a dificuldade de manobras militares num terreno irregular e de ruas estreitas como esse. E seguindo, imagem 13, mais uma foto de Paris antes do plano. Vocês vejam que foto linda essa, bem feita a foto. Ela traz uma imagem poética assim, de Paris, esse Paris antigo. E na pesquisa, eu percebi que existe por alguns uma visão nostálgica de Paris dessa época. E isso acho que ficou bem representado nessa foto. Vocês podem ver como ele trabalha a questão da luz nela, né? E seguindo, mas também nessa pegada, mais duas fotos, a 14 e 15. Né? Também trazendo essa visão, o cara sentado lá olhando a paisagem. E é interessante porque é uma paisagem de favela, né, que ele está ali olhando, mas não sei, traz um sentimento de pertencimento, né? Eu acho que talvez muito devido ao trabalho artístico da foto, né? Em seguida nós temos um mapa da Paris medieval, representando a cidade aí do século XII ao XVI, e ao lado o mapa da Paris de 1643, do século XVII. É interessante como na primeira imagem ela está virada de lado, o mapa, e acredito que seja devido ao desenvolvimento da tecnologia de bússola que a coisa foi ficando mais parecida com o que é atualmente. Você vê que ele já está virado mais para o norte na segunda imagem. Uma curiosidade interessante. Em seguida, você tem na imagem 18 o traço inicial do plano. Você vê que ele faz uma cruz cortando toda a extensão de Paris. E ao lado, na imagem 19, ele traça umas circunferências acompanhando o desenho da cidade. E, por último, faz algumas diagonais. Então, nesse esboço, ele chega num esquema de trabalho original, que vocês podem ver na próxima imagem. Aí nas fotos 21 e 22, através dessas fotos aéreas, nós podemos ver o resultado do plano e como que ele alcança essa regularidade e consegue conectar toda Paris de uma forma bem direta. E vocês podem notar que ele faz isso com alguns pontos nodais que se ligam uns aos outros por grandes avenidas principais. E um desses pontos mais proeminentes, vocês podem ver na imagem 23, com esse voo sobre o Arco do Triunfo, né, que ganha um destaque no mapa e tem uma representatividade simbólica, histórica bem significativa. E, em seguida, do outro lado da cidade, com uma mesma proeminência, a Praça da Nação, se destacando aí como um outro núcleo principal. Na imagem 24 você tem a foto mais afastada, com a seta indicando onde ela está, e na 25 uma imagem um pouco mais aproximada. E para resumir a ópera, foram feitas em cima da Paris medieval a abertura de 95 quilômetros de novas ruas e a eliminação de 50 quilômetros de ruas antigas. E na região das grandes avenidas barrocas foi acrescentado mais 70 quilômetros de vias. E além de todo esse sistema viário eficiente, a cidade também ganhou iluminação, água, esgoto, rede de transporte público, arborização, praças, hospitais, escolas e ainda a limpeza do rio Sena, que nessa altura já estava mais do que imundo.
E como uma imagem fala mais do que 1000 palavras, vocês vão ver aí claramente na imagem 26 o resultado. Então você tem, é bem legal essa foto, porque ela mostra a mesma rua como era antes e como ficou após o plano. Essa imagem eu peguei de um vídeo, um documentário no YouTube sobre o plano Haussmann. E em seguida na 27 é a mesma coisa. A rua antes e a mesma rua depois. Não restando dúvida alguma da transformação que foi esse plano para a cidade, que acabou influenciando o mundo inteiro. E, apesar disso, o autor tem uma crítica bem dura a esse modelo. Ele fala que só se tornou universal por uma falta de uma alternativa melhor, já que, segundo ele, além de não resolver as crises urbanas antigas, serviu apenas para criar novos problemas. Eu não sei, teve aquele plano de Amsterdã, né, que é bem interessante. Porém, assim, em minha humilde opinião, como um simples estudante, eu acho essa visão dele, né, que acaba focando pouco nos benefícios que esse modelo de cidade traz, eu acho um tanto quanto pessimista, né? Já que esse modelo, mesmo estando enormemente distante de um ideal, ele demonstra muitos avanços em direção a uma cidade mais próspera, apesar de todos os motivos escusos e as violências escondidas por detrás de suas imagens, que representam para muitos apenas um progresso ilusório. E sim, para quem sobreviveu até aqui, muito obrigado.